Olá pessoal, neste sétimo vídeo da série Como você faria essa soma no Excel, a gente vai tratar de soma acumulada. A gente tem aqui duas ocasiões em que a gente vai tratar das soluções com fórmulas, ok? E também com tabela dinâmica. Na primeira situação, a gente vai fazer a soma acumulada de regionais ano a ano. E na segunda ocasião, a gente vai fazer soma acumulada por produto, ok? Todas as situações são baseadas nesta base de dados, que tem aí pouco menos de 900 linhas, e o valor a ser somado sempre estará no campo aqui de valor, ok? Para facilitar o nosso processo de verificar se a soma bate, né, nas fórmulas e também com tabela dinâmica, eu já coloquei aqui segmentações de dados para que a gente consiga fazer filtros e verificar os resultados, ok? Essa tabela de dados eu nomeei como F-vendas, ok? E os campos aqui que a gente vai utilizar nas fórmulas serão regional, produtos, ok? E valor. Apenas esses três, além do próprio ano também, né? Que é um fator aí para a nossa fórmula e também para as tabelas dinâmicas, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, tratativa com fórmulas. Como a gente pode trazer a soma acumulada, obviamente aqui no campo de valor, né? Das regionais ano a ano. E aí vale a pena lembrar, né? A soma acumulada ela sempre se refere ao valor acumulado até a ocasião expressa aqui na situação, né? Por exemplo, para regionais, em 2019, os valores serão de fato aí o valor total das regionais no período completo, ok? Então vamos lá. Primeira possibilidade de a gente fazer soma acumulada anual. Bem, eu vou aqui fazer um soma cis, certo? Que vai me pedir aqui como primeiro argumento o intervalo a somar. Esse intervalo será o campo de valor da minha tabela F vendas. Eu vou fazer aqui nesse exemplo manipulando a tabela, ok? Então eu vou clicar aqui e vou trazer esse campo. Utilizei o atalho Ctrl espaço, certo? E aí, primeiro critério, eu vou passar aqui justamente as regionais, ok? Ponto e vírgula. E aí, meu critério vai ser aqui a regional que está em B5, é a primeira. Eu vou tratar aqui de fazer esse ajuste na referência, porque não se faz necessário a gente deixar toda a referência, ok? Coloquei B5, referência mista, conservando aqui apenas a coluna B. Isso acontece por conta das regionais que estão sempre na coluna B. A gente vê isso aqui, né? Essa distribuição de regionais sempre na coluna B, de B5 até B9, ok? Ponto e vírgula. Intervalo do segundo critério vai ser de fato aí o intervalo dos anos. Então, eu vou selecionar aqui todos os anos e agora vem a nossa sacada, né? Sacada mais interessante. Eu vou passar aqui a referência de modo que toda vez que eu copiar a fórmula para o lado, ela vai englobar novos anos, ok? Eu vou colocar aqui que a minha referência ela vai de C4 até C4. Porém, eu vou fixar aqui a primeira referência, torná-la absoluta, porque eu quero sempre começar a somar a partir de 2016. Já a segunda referência, que é C4 também, eu vou deixá-la com referência mista, ok? Eu vou deixar então fixando, né? Congelando aí a referência da linha 4. Por quê? Todos os anos estão na linha 4, ok? Então, como eu passei aqui um critério aqui no quinto argumento da função soma-cis, onde a gente esperava apenas um elemento, eu coloquei aqui o intervalo, no momento até não é intervalo, né? Mas na cópia da fórmula, isso vai gerar um intervalo que no final vai ser de C4 até F4. Então, essa fórmula aqui, ela está com abordagem matricial, ok? Se eu pressiono F9 aqui,
para verificar, eu vejo aqui um valor de momento, ok? Então, se eu teclar Enter, eu posso pensar em pegar agora a minha fórmula e arrastar aqui para o lado, fazer a devida cópia, ok? Porém, como a gente sabe, né, a gente não tem aqui um resultado total que obedece às nossas pretensões. Como trata-se de uma fórmula matricial, então eu precisaria pegar aqui este resultado parcial e colocar aqui uma estrutura que de fato acabe transformando isso aqui e tornando o resultado fidedigno de acordo com a expectativa, ok? Do ponto de vista matricial. Então, tudo isso aqui eu vou colocar na função somar produto, ok? Lembrando que essa função é muito interessante para algumas situações matriciais. E tem um vídeo sensacional do YouTube que eu recomendo demais. Eu vou inclusive colocar o link na descrição aqui, certo? Do canal Up Office, do nosso amigo Jaime. Então vale a pena demais observar como entender a função somar produto em seus pormenores, certo? Vou teclar Enter aqui. Agora eu posso copiar esta fórmula e replicar para as demais células. A gente vê aqui os resultados totalmente diferentes, né? E aí eu gosto muito de verificar quando a gente utiliza aquele jogo de referências e por vezes também a referência mista, como foi em B9 e como foi aqui naquele C4 que virou F4. Então eu gosto muito de avaliar a última fórmula, aquela fórmula mais ao extremo, aquela que ocupa a maior linha e a maior coluna, ok? Do ponto de vista posicional. Então eu venho aqui olhar a região sul, que é a última listada, certo? No último ano aqui listado, que é 2019. Então, olhando para cá, eu vejo que a fórmula pegou corretamente. Veja que o SomaSys englobou aqui os 4 anos, certo? E que aqui, de fato, eu tenho referência à região sul. Se eu quisesse, por exemplo, avaliar a região norte em 2017, eu vejo aqui o intervalo que foi formado. Então, isso aqui para mim está satisfatório. Para que a gente confira, vale a pena demais, né? Vou pegar aqui uma situação, a região norte, quando a gente tem aí, né, a soma até 2017. Deu aqui 59, 111, 55. É exatamente aquele valor que eu tinha, né, apontado anteriormente. Para finalizar, vamos ver, né, até 2019 como foi a região nordeste, ok? Troquei aqui de região, coloquei todos os anos, 94, 67102, ok? Então bateu aqui com o resultado esperado. Esta aqui foi a primeira solução com fórmula para essa situação, ok? Nesta situação a gente tem também uma segunda possibilidade de resolver com fórmula. E aí a nossa estratégia aqui vai ser o seguinte: a gente vai sempre utilizar a soma acumulada até o ano anterior, que já vai estar aqui, né, em cada campo de cada ano, juntamente com a soma individual do ano que a gente pretende. Ou seja, qual que será a fórmula para somar 2018 acumulado? Então aqui vai ser o acumulado que estará aqui, ou seja, até o ano anterior, 2017, mais a soma individual apenas de 2018. Então, nossa solução vai ser composta aí por duas parcelas. A primeira vai ter aí um soma 6, né, para o ano em específico, aquele último ano do período, e aí vai somar na sequência com o valor previamente calculado no ano anterior, ok? O acumulado do ano anterior. Então, vamos lá. Eu posso iniciar aqui trazendo a soma individual até o ano que a gente se refere aqui na fórmula. Então, na tabela F vendas, ok? Eu vou então somar os valores do campo valor. Nesta tabela, eu vou selecionar no campo de regionais a regional aqui da minha referência. Vai ser regional de B12, ok? E no campo dos anos, eu vou então somar qual ano? Eu vou somar, nesse momento aqui, 2016, ok? Eu vou aqui tratar as referências, B12, eu vou colocar referência mista, conservando a coluna B, e aqui, C11, eu vou fixar a linha 11, porque aqui
na linha 11, é onde acontece em todos os anos, ok? Se, por acaso, eu quiser aqui verificar o resultado de momento, eu só vou ter aqui o valor de 2016, ok? E veja que isso aqui, por enquanto, já bate com a solução inicial desta situação 1, ok? E aí, para finalizar, basta que eu some com o período da coluna anterior, ok? Então, a lógica é que eu clique aqui na coluna anterior, que eu sempre vou estar trazendo o acumulado anterior, ok? Mas como nesse caso aqui eu tenho um texto, então eu não consigo somar isso aqui. Eu precisaria fazer com que, quando houver texto aqui, no campo anterior, que vai ser apenas na primeira ocasião, né? Então, que ele some com nada, ele some zero, ok? A ideia aqui é que isso aconteça quando houver texto ou então quando não exista número. Ou seja, eu posso utilizar a função eTexto para conferir isso aqui, se é um texto de fato, ou a função enum para conferir se é número, ok? Então, eu vou aqui apagar essa fórmula, por enquanto, e aqui o que é que eu faço? Eu vou somar com, se o item do campo anterior for texto, vou usar a função eTexto aqui, eu poderia usar a função enum, mas para variar, né? Visto que eu não usei essa função ainda, eu vou então aqui diversificar. Então, se o meu campo anterior for número, eu vou somar zero. Caso contrário, o próprio campo anterior, ok? Então, agora eu posso pegar a minha fórmula e replicar para as demais células, ok? E agora eu consigo conferir e perceber que eu tenho resultados iguais. Só para a gente conferir aqui uma fórmula intermediária, veja que aqui para a região norte, em 2018, quando eu verifico a fórmula, eu vejo que ele está somando aqui 2018 individualmente, a referência é 11, e ao final ele resgata o valor acumulado, no caso aqui de 14, ok? Que foi região norte no ano anterior. Então essa ideia aí, essa estratégia de a gente utilizar o acumulado prévio anterior é também para a gente muito interessante, ok? E resulta no mesmo resultado. Veja que bate aqui 100% os valores. Se eu quiser inclusive conferir usando Excel, eu posso fazer aqui uma comparação, né? Eu posso verificar se os valores batem aqui. Eu espero o verdadeiro para tudo, ok? Então, confira aqui os valores, tudo deu verdadeiro, ok? Então, segunda possibilidade de solução da situação 1, soma acumulada com tabela dinâmica, ok? Então, eu vou aqui inserir uma tabela dinâmica, que é a minha base, chamada Fvendas. Eu vou colocar as regionais no campo de linha, para gerar aqui, né, uma coluna. O campo de ano, vou colocar aqui no quadrante de colunas, ok? Já vou remover aqui o total geral, certo? Eu vou fazer aqui uma configuração básica na tabela dinâmica, que é de praxe a gente fazer, ok? E agora eu vou colocar lá, né, o valor para que a gente consiga acumular. Eu vou aqui formatar como moeda com duas caixas decimais, né, mostrando centavos, para que a gente tenha uma solução idêntica, ok? Vou aqui ajustar as colunas. E agora falta a parte de a gente fazer a soma acumulada, né? O segredo é a gente pegar qualquer valor aqui financeiro, né? Qualquer valor já somado. Porque aqui, até então, eu tenho a soma individual das regionais em cada ano separadamente. Mas para acumular, eu posso clicar aqui em qualquer valor. Com o botão direito, eu venho aqui mostrar valores como, ok? E aqui eu quero escolher a opção soma acumulada em, e aqui eu clico ano, ok? E agora, se eu verifico, eu percebo que os resultados estão iguais, ok? Só para conferir melhor, eu vou copiar aqui esses resultados, vou colocar aqui abaixo, colando como valores, certo? E agora vamos fazer fórmula para conferir, ok? Eu vou então utilizar, sem a função infodados, tabela dinâmica, eu vou utilizar a referência C7 igual C13, ok? Então, consegui aqui
fazer, né, o meu cheque aqui. Ele está trazendo corretamente os valores. Então, essa foi a solução com tabela dinâmica. Ok? Segunda situação aqui, para a gente resolver com fórmulas, a gente quer acumulado por produto. Ok? E aí, para começar, vamos fazer aqui, primeiramente, o valor individual, a soma individual de cada produto. Ok? No campo F vendas, melhor dizendo, na tabela F vendas, lá no campo de produtos, ok? Eu vou querer aqui o meu produto inicialmente em B5 e eu vou somar o campo de valor, ok? Então, esse valor aqui eu vou, né, obviamente, replicar a fórmula. Tenho aqui a soma individual por produtos. E agora, o que é que eu preciso fazer? Bem, eu quero fazer aqui a soma acumulada por produto. Por exemplo, eu quero perceber se eu somar os produtos até cupim, né? Qual que é o valor acumulado que eu tenho? Isso às vezes é interessante para a gente fazer curva ABC, fazer um Pareto, enfim, achar correspondências entre os itens aqui, fazer associações e saber um pouco do peso de itens com essa visão acumulada que a gente tem, ok? Então, a primeira fórmula aqui será muito, digamos assim, arcaica e obedece ao princípio que a gente viu aqui de utilizar o acumulado anterior. Como é que vai ser? Bem, o acumulado de carne de sol, até então, é seu próprio valor. Eu não vou nem aqui tentar fazer uma fórmula que a gente consiga replicar para baixo, para que sirva para tudo, porque acaba complicando um pouco. A princípio, é possível fazer de várias formas, mas aqui eu vou simplesmente repetir o valor, ok? E aqui na sequência vai sempre ser o resultado individual mais o anterior, ok? Então, isso aqui eu posso copiar para baixo. Eu vejo que para o suco integral, ele foi exatamente o acumulado anterior mais o seu valor individual, ok? E aí, se eu observo aqui o acumulado final, eu vejo o valor 494,594,88. Aqui nos dados, eu sei que isso é exatamente a soma final, ok? Sem desprezar qualquer dimensão, qualquer registro dos dados, ok? Mas como que seria então a soma acumulada com fórmulas, sem a gente resgatar o valor acumulado anterior? Bem, aqui entra uma sacada muito interessante, que é a gente usar referência ao nosso favor. Eu vou dizer que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma soma, simplesmente uma soma, que vai daqui de C5 até o próprio C5. Porém, se eu pego essa fórmula e eu copio para baixo, eu vejo que minha referência continua, meu intervalo, melhor dizendo, continua individualizado com apenas uma célula, ok? Eu devo então fixar a primeira referência de forma absoluta, entendendo que sempre o intervalo começará em C5 e ele será deslocado até C6, ou até C7, ou até C8, ou até o último elemento aqui do intervalo. Então, peguei minha fórmula, ao ter a referência apenas aqui do primeiro item, né, o primeiro C5 aqui, coloquei referência absoluta, e agora, ao replicar minha fórmula, eu tenho o acumulado acontecendo corretamente. Se eu verificar aqui algum acumulado intermediário, eu sei que ele está pegando aqui, ó, de forma dinâmica, incremental, sempre o intervalo correto, ok? Então, isso aqui foi provido corretamente por nosso jogo de referências, certo? Para finalizar, vamos fazer com tabela dinâmica esta mesma solução, ok? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, a dimensão de produtos, ok? No meu quadrante de linhas, vou criar aqui a tabela dinâmica, vou arrastar produtos para o quadrante de linhas, tenho aqui todos os produtos, inclusive eu até me preocupei em deixar aqui em ordem alfabética, para que a gente consiga, né, comparar aqui corretamente, ok? Aqui eu vou pegar o campo de valor, colocar no quadrante de valores, vou formatar como moeda aqui, ok? Então, este campo aqui, ele é a minha soma individual, ok? Já obtive a minha soma individual, certo? Basta agora que eu consiga fazer a minha soma acumulada, ok?
Vou aqui fazer uma configuração prévia na minha tabela dinâmica, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, para que eu consiga gerar aqui a soma acumulada, eu vou pegar de novo o campo de valor e vou colocar no quadrante de valores, ok? Sendo que isso aqui agora, depois de eu formatar como valor, como moeda, melhor dizendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha visão não vai ser dessa forma aqui. Eu vou clicar com o botão direito em qualquer valor e eu vou dizer que eu quero mostrar isso aqui como soma acumulada em produtos, ok? E aí a gente percebe a soma, né, cada vez mais aumentando aqui e a gente então conclui que essa é a nossa soma acumulada. Se eu quiser conferir aqui, eu posso copiar esses dois campos, ok? Vou trazer aqui para o lado e eu posso então utilizar o próprio Excel para fazer, né, a minha conferência aqui. Eu vou utilizar então a referência mais enxuta. Eu vou colocar aqui C meia dúzia igual a F meia dúzia, ok? Então, estou comparando aqui o primeiro campo e o segundo campo. Arrasto a minha fórmula e eu vejo que os resultados bateram, ok? Então era isso. A gente aqui mostrou um pouco de referência de soma acumulada no Excel, que por vezes é interessante a gente fazer, ok? Tem aplicação aí prática para muitas abordagens acadêmicas, mercadológicas, enfim. E a gente mostrou aqui como é possível fazer isso com tabela dinâmica, que é muito bacana, mas também com fórmulas, ok? E com fórmulas, duas possibilidades para cada situação, tá ok? Esse foi então um 7º vídeo da série Como Você Faria Essa Soma, e brevemente a gente vai trazer mais vídeos nessa série, ok? Até mais.